Começando mais um episódio do Vardancast. Vocês sabem que aqui no Vardancast eu só chamo as minhas mentoradas que tiveram êxito, que conseguiram se transformar para ter um relacionamento maravilhoso. Só que o grande prêmio é a transformação delas. E hoje eu estou aqui com a Aline. Então, eu vou pedir para a Aline dizer oi para vocês. Vou pedir para ela falar a idade dela, o que ela faz. Vai repetir o nome dela novamente. Então, Aline, seja muito bem-vinda, Aline. Oi, Warda, obrigada. Oi, pessoal. Eu sou a Aline, eu tenho 35 anos. Eu sou analista de Holter e hoje eu trabalho na coordenação da educação. Então, eu cuido, na verdade, formulo cursos, tudo na área do Holter. Para quem não sabe, Holter é um exame do coração, né? Então, ele mede aqui as frequências durante 24 horas. Então, eu ensino o pessoal a fazer essa análise e também trabalho como analista, né, na segunda parte do dia. Legal. Então, você que trabalha com coração, parece que seu coração feminino tá bom, né? Tá se sentindo amada? Tá legal isso daí? Oh, nossa. E exatamente, né? Trabalhar com o coração ali tem sido muito bom, obviamente, mas eu tenho trabalhado de outras formas também. E agora tá maravilhoso, tá? Gostou demais. Yes, yes, yes. Então, ó, Finalmente. yes, yes, ó. Eu quero saber, óbvio, do seu momento incrível, mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Então, Aline, eu gostaria que você compartilhasse aqui com as mulheres o seguinte: meu, antes de você ter esse relacionamento, quais eram as principais crenças que você tinha antes? Como que você pensava? Como que era a mentalidade da Aline antes da transformação? Travada total. Eu não acreditava que seria possível. Me sentia, não sei se alguém assistiu Invejosa na Netflix, eu era invejosa. Inclusive, quando assisti Invejosa, mexeu muito comigo, porque não era tudo, obviamente, mas muita coisa dela era eu ali. Então eu me sentia da mesma forma, eu olhava tudo ao redor e eu falava, mas que eles têm e eu não tenho? Eu me sentia vítima da situação. Eu acabava atraindo homens tóxicos, que realmente não valia nada, assim, não valia a pena estar junto. Então eu tive várias fases assim, e até quando eu encontrei você, Marda, né, que a gente já se conhecia, mas reencontramos aí, conversamos sobre, eu nem tinha esperança. Eu falei, eu não vou entrar nisso não, porque não dá certo, as coisas não dão certo para mim, né? Eu já fui casada, fui casada por 8 anos, eu divorciei, e aí depois do divórcio parecia que, não sei, fiquei pior no desequilíbrio, a carência, né? Eu acho que quem passou por divórcio sabe muito bem como acontece. A gente fica muito carente, a gente quer suprir aquele buraco enorme que está ali do lado, está acostumada a ter alguém do lado. E aí depois eu percebi várias coisas que não estavam legais realmente no meu relacionamento. Então era isso, né? Era uma pessoa com crenças limitantes, que não acreditava em si, que me sentia muito mal, né? Porque eu sempre ia para as festas sozinha, eu sempre estava sozinha. E eu me acho uma mulher bonita. Eu falava, meu, não é possível. E aí chega aquela coisa do, eu tem alguma coisa errada comigo. Sou eu, não é possível. Né? Então eu cheguei nessa fase também. Meu, bem interessante o que você falou, né? É, pelo visto, você viveu uma fase pessimista. Eu acho que é muito comum para as mulheres, me fala o que você acha disso, é muito comum as mulheres viverem uma fase pessimista depois de uma frustração em algum relacionamento ou com algum homem, aí meio que fecha as portas do coração, né? Isso aconteceu contigo? Fecha, fecha as portas, exatamente. Porque o que aconteceu? Né? Não colocando drama na minha história, porque de verdade ela faz parte de mim. E eu agradeço até que tenha passado, porque hoje eu sou uma mulher por conta da minha história também, de tudo que Glória. eu vivenciei, de tudo que eu corri atrás, né, de todo o meu autoconhecimento. Sou uma mulher que busca, né, que sempre busca respostas. E aí, quando você tá com aquele buraco, você quer suprir ele. E aí, supre com o quê? Porque, assim, tudo é energia, né? A gente ressoa
com aquilo. O dentro ressoa com fora. Então, se você não tá bem, se você não se ama, se você, né, se sente mal, vítima, fica aquela frustração, aquela energia ruim, aquela angústia, eu sentia muita angústia. E aí encontrava pessoas, homens que faziam aumentar exatamente isso do que eu sentia. Nossa, Era exatamente isso. Era como se aumentasse a ferida que eu já estava com ela aqui dentro. E querendo ou não, é isso mesmo, porque o lado de fora vai mostrar o que eu tenho que olhar para dentro. E aí eu tive que olhar. E foi fácil. Não foi, não. não foi Não é fácil. fácil olhar, mas a gente tem que olhar. Isso, meu. Você teve muita coragem, né? Porque dentro da mentoria que você participa comigo e dos treinamentos que você fez presenciais, é muito direto ao ponto, é muito sem enrolação, fala logo na lata e na cara, né? Então você tem que ter coragem para ouvir algumas verdades, né? Você acha que esse lance de você ter ouvido verdades duras, mais libertadoras, te ajudou? Muito, muito. Porque assim, Vardan, eu sou terapeuta, né? Além de ser analista, eu sou naturóloga. Eu vivi minha vida inteira assim, good vibes. E aí, quando entra nessas situações, é a hora que você aterra, que você olha e você fala, pera, tem que sair do mundo de Bob e olhar para isso aqui. Então, faz parte ouvir o duro, faz parte chorar, faz parte. Porque a consciência é o primeiro passo. Se eu não tenho consciência do que eu preciso olhar, do que eu necessito, preciso eu acho muito forte, mas eu quero melhorar, não quero? Eu quero ter um relacionamento bacana. Então, eu tenho que seguir um caminho. E fui seguindo, gente. Vou falar que foi fácil? Não foi. Eu falo até, Vardan, quando o Vardan me convidou, né, ele falou, vem conhecer. Aí eu falei, tá bom, eu vou. Fui meio assim, né? Tô com essa cara, mas eu fui meio assim. Não de desconfiança, né? Porque eu conheço o Vardan, a gente trabalhou com massagem juntos, então sempre gostei, né? Da energia do Vardan. Fazia uma massagem, ó, maravilhosa. Então, não em relação à confiança, mas porque eu tava numa fase assim de eu acho que não vai rolar. E eu já fui assim, eu não vou fechar, não, eu vou só conhecer. Aí eu fui. E foi maravilhoso. Fiquei assim um pouco, eu falei, eu não consigo me soltar ainda, porque a gente chega, tudo que é novo, deixa, pelo menos para mim, o novo, eu gosto do novo, mas ele me dá medo, né? Então eu chego meio assim, eu quero avaliar, analisar, mas eu falei, quer saber? Eu vou tentar, eu vou tentar. E aí, eu avaliando, olhando lá atrás, desde a primeira mentoria, desde os primeiros encontros presenciais que foram maravilhosos, né? Sou muito grata ao Verdun, ao grupo, né? Aos meninos, de uma maneira geral, a tudo que a gente ouviu ali. E hoje, olhando ali as outras pessoas, eu consigo me identificar com muitas coisas que eu já passei. Muitas. E aí eu fui vendo que é um passo de cada vez. Como o Vardan sempre fala, é uma sacada que vai transformando. Aí você demora um tempão e fica pensando, refletindo, mudando com aquilo. Aí de repente tudo muda. Aí segunda. E aí vai indo. Então as minhas questões elas nunca foram as mesmas. Elas sempre mudavam. E o que aconteceu quando eu fui, né, entrei para mentoria? Eu estava muito focada em ter alguém. E eu acho que a maioria das mulheres tem isso, né? Estão solteiras há bastante tempo, querem viver isso. É gostoso ter um amor, né? Alguém ali, um parceiro, um companheiro. É gostoso, ainda mais quando é leve. E aí eu percebi que meu foco era muito no homem. Era foco em ter o relacionamento, não em mim. Meio que eu me deixava de lado, focando em encontrar alguém. Um exemplo, só para vocês entenderem. Por exemplo, quando vai numa festa com uma amiga solteira, as duas solteiras, o certo é você se divertir. Eu ia pensando em encontrar alguém. E aí o que acontecia? Eu chegava em casa e chorava. E eu falava, meu Deus, não tô entendendo por que eu tô chorando. Porque eu criei expectativa que eu ia encontrar alguém naquela noite. E eu não encontrava.
Então, você imagina você viver com essa expectativa e frustração o tempo todo. Era a minha vida. Nossa, meu. Era exatamente isso. E olha, fica muito também evidente o tamanho da coragem, da resiliência que você teve para romper com essas experiências, porque a maior parte das mulheres desiste, né? Então, eu quero honrar isso aqui. Parabéns, porque você não desistiu mesmo sentindo essas dores, né? Você seguiu em frente e você foi recompensada, né? Isso é um lance importante que a Aline falou aqui, que é o Isso. seguinte, meu. Gente, leva tempo, pô. Leva tempo. Não é da noite pro dia. Cada mulher tem seu momento. Não é. Exatamente. Aí é como se fosse uma casquinha de cebola mesmo. A gente vai tirando a camada. E aí, no começo, eu não entendia isso. Porque eu era a mulher que era escolhida. Eu nunca fui a mulher que escolhia. Olha, Porque eu falava pra verdade, meu, quando eu vou pro encontro, qualquer encontro, era como se o cara fosse o cara da minha vida. Eu nunca tinha visto ele na minha vida. E eu criava uma expectativa. E eu ficava tão nervosa que às vezes eu não tinha fome. Eu falava, meu Deus, não consigo comer, não consigo beber nada, porque eu tô com aquela coisa aqui no estômago, nervoso. Porque eu tava ansiando por ser escolhida por aquele homem. Que eu achava que era o homem ideal para mim. Você viu o tanto de coisa que. Aí, quando foi várias mentorias que eu tive, as últimas, né? Que para mim a chave foi essa. Você está focando 100% no homem na sua frente. Você tem que focar no amor. Você tem que focar além. Você tem que focar em você. Nossa, aí eu falei, quer saber? Eu vou parar de caçar. Porque mesmo no fundo eu falava, não tô caçando ninguém, mas eu tava sentindo, procurando, no meu sentir. E aí eu comecei a sair pra mim, porque eu ficava esperando o homem me levar pra jantar, me levar para os lugares onde eu queria ir. Aí eu comecei a me levar. Fui com uma amiga, a gente saía para dançar, a gente saía em restaurante, eu pedia aquelas coisas gostosas que eu queria comer. Tinha noite que a gente ia em 3 bares. Nossa, maravilhoso. Sem homem. E se às vezes encontrava, porque às vezes aí começou a abrir. uau, Às vezes encontrava uma pessoa legal. Porque eu não estava focado no homem. Eu estava focando em mim. E com certeza quando a gente foca na gente, a gente brilha, né? Tem essa energia feminina mais forte. Foi uma virada de chave para mim fantástica. Ali foi que comecei o meu processo. incrível, meu. Porque aí eu comecei a olhar para mim. Maravilhoso. Você pode, por exemplo, eu ia te perguntar, né, uma das maiores sacadas que você teve. Você acha que esse lance de perceber que homem é uma coisa e amor é outra, você acha que foi uma parada assim que mudou o teu jogo? Com certeza, com certeza. A gente vivencia o amor através do homem, do masculino ali na nossa frente. Mas não é só assim. O amor a gente consegue com a gente consegue com o familiar, a gente consegue com a natureza, com os animais de estimação. Tá em tudo, tá em tudo. Ultimamente eu ando tão grata. Esses dias eu tava sensível, né? Com a minha sensibilidade feminina. E aí eu fui dormir chorando. E não foi choro de tristeza, foi de gratidão. E eu falei, meu Deus, como sou abençoada. Quanto eu tô conquistando as minhas coisas, quanto eu tô sendo amada, eu tô num relacionamento maravilhoso. E esse é um amor que transborda. Então eu falei, nossa, e eu não tenho isso pouco, é tanto. Várias vezes eu penso, eu falo, meu Deus, que coisa doida. Eu não imaginava estar vivenciando isso que eu estou vivendo agora, não. De Incrível. verdade. Incrível. E é interessante, né, porque está num processo de mudança tão grande, porque me parece que então antes você tinha uma parada assim de brigar consigo mesma, de ficar brava consigo mesma, até mesmo com a vida, talvez, e hoje você está vivendo o oposto, né? Você está se gostando, está se curtindo, está agradecendo a vida e você não está, ah, não, eu vou fazer aqui o exercício da gratidão. Você acha que o seu coração tá como se fosse florescendo e a parada tá desdobrando? Sim, É isso? sim, exatamente. E aí, quando eu me conecto com isso, ultimamente eu tenho mais me apropriado, porque eu também não fazia isso.
de conquistar. Eu conquistei tanta coisa na minha vida e eu sempre focava no negativo. E aí, quando eu comecei a me apropriar mesmo das minhas conquistas, seja materiais, pessoais, emocionais, falei, meu Deus, é tanta coisa que transborda. Então, quando a gente começa a se conectar realmente com o que de fato importa, com o nosso sentir, né? Porque a razão, obviamente, que ela é importante. Mas quando a gente consegue conectar aqui, ó, flui, simplesmente flui. E realmente é algo que acontece, não é um exercício. Acho legal fazer exercício, já fiz bastante. Mas quando vem espontâneo, às vezes quando você está refletindo, você está sentindo brisa de um ar aqui, de um sol gostoso, aí você começa a se conectar com tudo aquilo que você conquistou, com aquilo que você está sentindo. Nossa, realmente é muito bom. Né? Caramba, Tem sido bom essa experiência. incrível. Você tá. Então, antes você também provavelmente vivia mais mais presa na sua cabeça e agora você está habitando mais no seu coração. Exatamente. O que acontece, né? Antes, eu tinha um checklist gigantesco. Aí, não que não tenha que ter, eu acho que, obviamente, você tem coisas que são importantes, valores, né? Que Isso. tem que listar mesmo. Mas não adianta idealizar uma pessoa perfeita, porque não existe. Até mesmo se a gente pensar em nós, né? Eu falei, eu não sou perfeita, por que eu quero alguém perfeito? Então, há um momento atrás, que meu namorado, às vezes ele fala, meu, por que a gente não se encontrou antes? E eu falo pra ele, eu falei, porque a gente tava pronto. Eu dispensaria ele na hora, porque eu me atraía só por tóxicos. Eu falei, um homem assim, parceiro, companheiro, leve, jamais ia entrar no meu radar. Eu ia tirar ele de primeira da minha lista ali, perfeita. Então, nada acontece por acaso, né? Então, as coisas vão. E eu avaliava muito isso, sabe, Vardan? Eu fui avaliando, faço terapia e tudo mais, então sempre levo essas informações e pelo tipo de homem que chegava na minha vida. Eu via o nível que ia melhorando a cada um que eu encontrava. Mesmo que não desse certo, mesmo que rolasse poucos encontros, aí eu comecei a ver um outro perfil e cada vez melhor. E eu falei, opa, eu tô no caminho certo. Tô no caminho certo. Então é um parâmetro mesmo. Às vezes você está encontrando um que está ressonando na sua dor, tem que parar e pensar. Tem que fazer a mentoria, né? Porque que nem o Vardan, ele tem muita sensibilidade. Muita. Ele consegue pegar realmente na raiz. Coisa que nós não conseguimos. Quantas vezes eu não enxergava? E aí você vinha e falava, eu falava, nossa, meu, não acredito. É isso. E aí tudo clareia, tudo muda, fica mais leve. Então, realmente, eu, como terapeuta ali, naturóloga de coração, eu sempre quis fazer as coisas sozinha. Eu falava, meu, não preciso de ajuda. Precisa. Todo mundo precisa. Então, é muito bom ter esse apoio, esse olhar de fora. Porque quando a gente está no olho do furacão, eu não consigo enxergar. Não enxergo. Eu enxergo um negócio. E aí quem está fora tem vários ângulos. Né? E é isso. E aí tudo floresce. Porque é uma coisinha. Como eu falei, você vai agora já conquistar? Não. Tem que ter paciência. E tem que não se cobrar. Vai aos pouquinhos. E aí uma hora flui. Uma hora encontra. Uma hora você nem estava pensando e acontece. Meu, ó, tô escrevendo aqui, né? Olha que interessante isso daqui que me veio aqui agora, você falando, eu estava te ouvindo, né? Fazer as coisas sozinha, e querer resolver a vida amorosa sozinha, requer muito mais esforço, né? Sim. Requer muito mais esforço. Então, quando quando você escolhe, eu não vou passar por isso sozinha, olha que interessante. Para mim é como se fosse assim, você já começou a dar fim na sua solidão.
Sim, isso que é legal. Você escolheu estar acompanhada, né? Porque, meu, ó, tem uma outra coisa que eu vou te perguntar agora, Aline. Eu não falei, tô falando agora para as minhas mentoradas. Vê se você acha se faz sentido isso daqui. O poder é seu. O poder de transformação, o sim, poder de atração, o poder de mudança é seu. E a direção e a liderança é minha. Essa combinação, ela dá muito certo, né? E ela fica leve para os dois lados. Você acha que faz sentido isso? sim, exatamente. Eu acho que é o caminho, né? São os polos. E aí, quando isso se une, flui. Porque a gente pode até conseguir guardar, mas vai demorar se acontecer. Porque no fundo, como eu falei, muita coisa a gente não enxerga. Muita coisa a gente não quer ver. Falo por mim. Eu muitas vezes doía ver que eu tinha inveja, doía saber que eu me sentia vítima. É bonito isso, assumir essa vulnerabilidade? Não é, mas você tem que assumir. Mas É me só fala. assim. Aí você Isso. passa para um próximo e vai. Vai que vai. Os desafios estão aí, né? Que nem agora eu tô no relacionamento, eu não vou ter desafio? Vou, obviamente. Mas eu tô em outro estágio. Nossa, Eu não sou a mesma não. de quando eu comecei. Não, meu, você é outra mulher. E ó, tem um ponto marcante, né, na sua transformação, que eu digo isso muito para as mulheres, Aline, você falou, né, meu, se o meu parceiro, se esse parceiro que eu tenho hoje, se ele quisesse estar comigo no passado, eu diria não para ele, né? Fica claro e evidente para mim que você superou esse sofrimento, superou, Sim. não cola mais, né? Então eu acho, me fala aí, o que que você acha? Os caras que você se conectava antes, hoje, qual que é a sua relação? Como que é a sua relação com aquele tipo de homem? Nenhuma. Como você sempre fala, não me devem nada. Eu atraí por N motivos. Me fizeram aprender, me fizeram olhar para mim. E pronto. E, Werner, foi uma decisão minha. Depois que eu tive um relacionamento passado com um narcisista, foi muito difícil para mim. E eu fiquei presa naquele sofrimento. Fiquei com medo de sofrer de novo. Estudei tanto sobre a, a personalidade para nunca mais encontrar. E aí, depois disso, do meu processo, foram anos, não foi meses, foram anos. Né? Eu divorciei em 2020. Sim, 5 aninhos aí, rolando. E aí, com o tempo, foi indo. Eu fui me desconectando daquilo, eu fui me permitindo, porque você tem que se permitir. Você tem que se permitir a dor. Você pode sofrer, isso. você pode encontrar um canal, você pode encontrar um narcisista. Mas é aos pouquinhos, né? Eu acho que tem que se respeitar. Que às vezes a gente quer muito uma coisa e a gente fica se atropelando. Se respeita, às vezes você vai ficar. Ó, gente, eu fiquei no celibato por muito tempo. Eu precisei de um tempo para mim. Eu precisei de um tempo sem conversar com ninguém. Eu precisei desse tempo, realmente, para sou eu comigo. Isso. O que eu quero fazer hoje? E eu me levava, sentia confortável, eu comecei a me levar para tomar café, porque eu adoro cafeteria. Era fácil sentar numa cafeteria e pedir um café sozinha, vendo casais, famílias? Não, mas eu ia. Ficava lá, nem que seja, eu falei, meia hora que seja, eu vou fazer isso por mim. E Incrível. aos pouquinhos a gente vai desvinculando da dor, porque realmente a dor ela machuca e ela gruda. Gruda, Porque opa. o que o nosso inconsciente faz? Ele quer proteger. Então eu tinha uma proteção gigantesca. Ninguém podia se aproximar.
Até falo que eu tenho. Agora eu tô felizinha aqui no vídeo, mas eu tenho cara de brava. E eu, agora, a última mentoria, eu não preciso estar tão séria. Eu tô me repetindo isso várias vezes, principalmente quando eu me sinto séria. E aí dá aquele relaxamento de, ok, eu não preciso ser séria o tempo todo. Porque eu falava, meu, com essa cara aqui, ninguém se aproxima. É uma defesa. É uma defesa. Então a gente tem defesas no nosso corpo que às vezes a gente nem percebe. Tinha hora que eu falava, meu Deus, por que eu tô tão séria? Que eu nem preciso, tá? Mas era defesa, um lugar novo, pessoas novas. Ó, até com meu namorado, eu perguntei, né? Porque eu sempre pergunto. Falei, você me achou séria? O que você achou? Ele falou, nossa, eu achei que você não tinha gostado de mim. Você chegou com uma cara. Mas é a defesa, eu não sabia, não conhecia ele, é a primeira vez de encontro. Aí, se ele é um julgador, ou se ele não quer se permitir me conhecer, ele cai fora, numa primeira vez. Exato, Então, eu falei, olha só como eu afasto as pessoas. exato. Ó, e tem uma Então, coisa às vezes, também. esse pensamento tem que ter, né? Lógico, lógico. Não, só o fato de você ter percebido isso, estar percebendo, já vale muito. Porque é o começo para você começar a mudar padrões. E para algumas pessoas é cara feia, para outras é cara boa, né? Cara, Uhum. cara aberta. E ó, tem uma coisa importante também que eu vou aproveitar para falar para a galera. Parte disso aí também é um teste do seu feminino. Vamos ver quem será o corajoso que vai atravessar essa braveza, né? É verdade, porque assusta, né? E aí pode afastar muito fácil. E é realmente, eu vou querer um homem assim, Não. Aí quero afasta. um corajoso, um masculino que fala, peraí, deixa eu conquistar essa fera aqui. Meu, e é bem isso mesmo. E se ele se afasta, você, nossa, que fraco, né? Você já vai sentir assim, que fraco que ele é, né? Aí olha que interessante. Você falou isso, eu contratei um cara, o eletricista, né, para resolver aqui. Aí eu falei assim para ele, só pra você ver esse negócio do masculino, ele é um senhor de 70 e poucos anos. Aí eu falei assim, É. eu falei, então vou fazer o Pix. Então é José Custódio de Araújo. Aí ele, tenho medo, mas não fujo. Então, é como se fosse isso. Tenho medo, mas não fujo, né? Então, era como se fosse um teste ali. E tem um ponto marcante que eu não quero deixar passar batido aqui, que você falou, que foi o seguinte: você venceu um hábito das mulheres que sofrem, que é de ficar com raiva indignada dos homens rasos, fracos, de péssima qualidade, e de ficar falando deles, ficar promovendo eles, né? Então, meio que você agora nem dá bola para esses caras, né? Não, não faz mais sentido nenhum, nenhum. E é hábito mesmo. A gente às vezes se reúne com amigas solteiras que estão frustradas, e aí você vai ver o que fala. É só isso. Eu tenho amigas que falam, ai, perdi a esperança. Falei, eu não, não perdi. Incrível. Tava demorando, tava, mas eu falei, não, eu vou continuar, tô no caminho. A gente consegue sentir quando a gente tá no caminho. Cara, isso que você falou é sensacional. Uma mentorada minha, a Alice, ela falou que ela foi, se arrumou toda e ela foi sozinha tomar um drink, né? Ela tava fora do país e tal. Aí quando ela tava entrando no lugar, a mulher, tinha uma mulher saindo, né? Com uma amiga. Aí a mulher falou assim pra ela, ah, você tá indo ali? Ela falou, tô. Falei assim, nem perde seu tempo porque os caras aí não querem conversar, os caras aí, tudo os caras nada a ver aí. Aí ela, nossa, e entrou mesmo assim. Ela falou assim, Vardan, flertaram comigo, vieram falar comigo. Falei, caramba, meu, olha só como tem a ver com cada pessoa, né? Esse é um caso. Uma amiga estava focando em encontrar homem, tá na carência, que era a Aline do passado. Era eu. E eu saía frustrada porque eu não encontrava aquilo que eu estava buscando. A outra é do futuro, que, meu, não importa o tipo de homem que tá lá dentro, eu vou me divertir. Eu Uau. quero tomar um drink, eu quero dançar. Se eu conhecer alguém legal, vou conversar. Aí tá aberta. Aí a história muda, porque você vai de encontro a isso. Com certeza tinha caras legais,
só que não estavam ressonando com a outra amiga, Meu, e isso é né? muito Essa que é a louco. verdade. O que você falou agora foi sensacional, né? Porque foi isso mesmo que aconteceu contigo, muito claro, né? Sim, Eu vou viver, né? E, meu, é muito louco, porque os caras passam do teu lado e não te olham, porque ele não consegue sentir teu brilho, que tá bloqueado por essa carga tensa, né? Caramba, meu. sim. E não é sobre roupa, Não. não é. Não é sobre maquiagem. Quantas vezes eu já não fiz o teste de eu andar na rua, tava me sentindo poderosa. Todo mundo olhava. Aí tinha um dia que eu me arrumei assim, falei, nossa, é. E eu não tava. No fundo ali, aquela não tava feliz, não tava. E eu tava linda, impecável. Não tinha um santo que olhava pra Olha lá mim. pra você. Aí eu falava, caramba, olha como é. Às vezes você tá até, tipo, ai, descontraída. Quantas vezes de roupinha de academia, nem marcando nada, normal. Aí você é paquerada pra caramba. Então, assim, depende muito de como você tá se sentindo. Eu acho que o sentir, ele é como se fosse uma anteninha, assim, né? Isso, Liga os outros, porque emana energia, né? claro. É muito mais do que o pensar. Com certeza, com certeza. E, meu, tem uma coisa também que eu me lembrei aqui, né? Ô, Aline, você não teve só crescimento na sua vida amorosa. Pelo que eu me lembro, você teve promoção ou cresceu no seu trabalho, foi uma coisa assim, se eu não me engano. E aí você também está com seu apartamento agora também. Então, calma aí, deixa eu ver se eu Aqui, entendo, né? Então, você cresceu em outras coisas, né? Porque a galera às vezes acha que o meu trabalho é só arrumar homem para os outros. Não é, não. E nem é sobre arrumar homem, é sobre você ter a vida que te atende. E aí, meu, como que foi isso? não foi isso mesmo, né? Eu fiz uma transição de carreira, que realmente na minha área de terapia não estava funcionando. E aí foi nesse processo, eu fui fazendo mentoria, fui fazendo terapia, fui me abrindo. E aí passei, né, acabei chamando a atenção ali dos meus chefes, fui para a coordenação da educação, expandi ali no questão de salário, horário, né, mudou também. Então, assim, comecei a ter a minha vida financeira prosperando de verdade. Aí eu falei, agora é a hora de eu ter meu canto. Que eu voltei, né, divorciei, aí eu voltei para casa dos meus pais, porque eu morava fora, morava em Londres. E aí quando eu voltei, eu fiquei. Por lá fiquei. E aí eu falei, meu, eu tenho 35 anos, né? Eu preciso dessa independência, ter o meu cantinho. É tão bom, né, quando a gente conquista algo. E foi uma conquista minha. Fui, comprei meu carrinho, foi a minha primeira conquista foi meu carro quando eu voltei. Falei, eu vou pegar o carro, eu vou viajar. Que nem até a minha promessa foi a praia. Eu falei, vou comprar meu carro, eu vou na praia. E eu não fui. Aí, ano passou e eu não fui na praia. Aí eu cumpri minha promessa. Eu falei, não, Verdão, vai ter que cumprir esse negócio. Eu fui com uma amiga e foi maravilhoso. Então, foi uma expansão minha. Hoje eu pego meu carro, eu saio para tudo quanto é lugar. Né? Já fui viajar também. Então, foi uma conquista importante. Agora a casa, né? Agora eu tô no meu canto, no meu apartamento. Então, as coisas vão se abrindo. Exatamente, é a prosperidade, né? No amor, nas conquistas materiais, emocional. Então, quando você vai ampliando, você vai se olhando, você vai se permitindo, flui. Simplesmente as coisas começam a se abrir. Então, realmente é um caminho maravilhoso e sem volta, que é só para frente. Ah, com certeza, esqueça. Agora só vai melhorar, com certeza. Só vai melhorar. É justamente isso, é presente e futuro. Esse passado aí já era, né? E, meu, então é totalmente possível, né? A mulher pode ter autonomia financeira e pode ser Sim, bem amada, né? Os dois podem estar juntos ali. E, ó, você falou uma coisa que eu quero deixar aqui registrado. No último Vardancast que eu falei com a Isabela, ela falou que também se levava para tomar café da manhã. Então, aí eu vou ficar famoso na internet como o mentor que promete fazer um homem com café da manhã. gente, é tão gostoso Não é bom se servir? lá você escolher o que você quer, comer um bolinho, tomar um cappuccino, sei lá.
tá em um ambiente novo, pesquisar, acho que começa ali na pesquisa mesmo. Ai, deixa eu ver as cafeterias mais famosinhas aqui de São Paulo. Então, é gostoso. E isso é você fazer por você. Teve um dia que eu marquei um encontro num café com um homem, e aí ele desmarcou, porque tava nublado, chovendo, mas... Aí eu falei, ah, não, não se preocupa não. Eu não sou, não derreto. Eu sou de carne e osso, eu vou no café. E eu fui sozinha. A melhor coisa que eu fiz. Falei, fiz um encontro comigo. E antes eu não faria isso, eu ia ficar mega chateada, que não aconteceu, ai, os homens. Cara, eu Nossa. fui tomar meu cafezinho, tirei a minha fotinho, postei no Instagram e fiquei super feliz. Ó que legal isso. Primeiro, parabéns. Ó, esse exemplo que a Aline deu é o exemplo vivo. Meu, ela falou com o cara, aí o merda, tá chovendo. Já demonstra, ele falou tantas Vamos coisas marcar outro bonitas, mas dia. fogo, né? Aí beleza, meu, você foi. Aí se liga, você foi. Tá? E eu garanto que essas atitudes você foi crescendo elas e elas tiveram o resultado que você teve hoje. Agora, olha só o que poderia acontecer. Me veio aqui. Aí eu postei no Instagram. Aí você coloca lá, vamos supor, nos stories. Aí algum cara vê, um cara legal, aí o cara, nossa, adoraria fazer parte desse café. Poderia rolar isso. Sim, com certeza. Poderia rolar isso. Então, gente, vou explicar uma coisa aqui que eu achei maravilhoso que a Aline fez. Tá lá tomando café, tá comendo. Aí o coração começa a expandir, tá se sentindo atendida. Aí olha pro lugar, tá se sentindo atendida. Ela fez o que ela sentiu vontade de fazer, tá se sentindo atendida. Sai na rua, um bom homem vê esse brilho expandido, um homem mais presente, vai lá e eu te quero na minha vida. Esse é o cálculo. Sim, Faz sentido, Aline? com certeza. Com certeza. Não, e é sobre isso, Vardan. Quando a gente está conhecendo, conversando, às vezes a gente fica chateada, até mesmo porque, ai, uma conversa não rola, ai, parou de conversar, ou ai, o ciúme não me chama. E aí, depois quando você começa a sair com homens saudáveis, ou um homem que se interessa por você de verdade, muda, muda a história. E você vê ele interessado, ele pode até não te convidar de princípio, mas ele vai te observar, ele vai mandar uma mensaginha, mandar um meme, vai estar ali, ó, ciscando. Que foi o que aconteceu comigo. A gente conversou um mês assim, e aí foi final de ano, né? Acabou não dando para se encontrar. E aí ele foi viajar, eu fui viajar. A gente conversava ali no Instagram. Nem o WhatsApp a gente tinha, mas no Instagram. E ele sempre observando, ele, uma cor de biquíni de cada dia, porque cada dia eu tava com um diferente. Falei, ó, homem repara. Aí Aí, começou a ó. reparar, tal, mandando mensagem. Aí quando ele voltou, eu voltei, aí falou, quero te conhecer. Eu falei, também quero te conhecer. E a gente marcou. E, meu, foi Tinder, nem eu Ai, acredito. E eu nem queria mais entrar nesse aplicativo mais. Eu falei, não vou entrar. Aí uma amiga foi, me convenceu, eu falei, tá bom, vou entrar nesse negócio. Vamos ver. E aí descobri que ele morava, tipo, meu vizinho. E que a gente já tinha estudado junto no colégio. nossa, Não, é coisa de doido, sério. meu, Aí eu falei, nossa, a gente tava 5 minutos um da casa do outro, muito perto. Hoje é um nossa. pouquinho mais longe, né? Porque eu mudei. Mas foi assim, foi fluindo. Aí foi encontro, aí, ó, a diferença do homem que olha pra você. Eu extraí meu siso. Aí eu falei, eu não sei se eu consigo sair, né? Tô com a boca inchada e tal. Ele, vamos sair, que é bom pra você, você tem que comer gelado. Ai, que bonitinho. Fomos lá sair. Então, outra história, não é aquele homem, não, tipo, ela não pode fazer nada, não vou sair com ela. Não, ele estava interessado em estar ali, em me ajudar e, meu, flui. É simplesmente assim. E aí, um homem saudável, você não precisa pensar, manda mensagem, mando, falo, não falo, flui. E aí você percebe que o outro lado flui. Fluiu tudo muito rápido. Então a gente ficou um mês ele me pediu namoro,
E estamos aí. Estamos 2 meses aí juntos já. E leve, do jeito que eu queria. Eu passei o ano novo, até brinco, né? Que eu comi as uvas embaixo da mesa. Eu falei, agora vai, agora vai. Passei de branco no ano novo, porque eu falei, meu, eu quero paz, eu quero leveza. E foi isso. E aí, né? Ele é o. E Nossa, tá é a rolando. leveza. E tá rolando, né? E aí, ó, só para que vocês saibam, hein? Primeiro, foi no Tinder. Segundo, no Carnaval, Carnaval. né? Então, só para ver, meu, que às vezes toma cuidado com quem vocês vão escutar, porque você vai escutar uma mulher ressentida, frustrada. Esses aplicativos é ruim, sai daí, meu. Tem que estar no ambiente certo, pô, tem que estar na pegada certa. A Aline foi lá, pagou para ver, e vocês podem ver que essa característica dela é muito boa. Paga para ver, vai lá, se desafia, dá a cara a tapa e tá aí, ó. Muito bem amada. E ó, gente, uma sacada para vocês aqui. Ela falou que o parceiro dela consegue percebê-la, senti-la e atendê-la. Isso começou nela, se percebendo, se sentindo e se atendendo. Então, isso tem que ficar claro, né? Começou a viver a própria verdade. Meu, maravilhoso. Eu quero que você me fale como tá gostoso. E antes, a gente vai encerrar essa parte de como foi. Meu, fala aí, dê algumas dicas do que as mulheres devem evitar, o que elas não devem fazer, tá bom? Para que, o que elas devem evitar, diz aí. Eu acho que a autocobrança, culpa, evitar isso. Porque vem, né? Às vezes fala, é culpa minha, sou eu. Não, gente, não é assim. Tem que avaliar tudo. Nem sempre é você. Às vezes é, mas tirar, eu acho que leveza é tudo. Ambientes, pessoas, eu acho que você vai. Tudo bem que assim, vai selecionando. As pessoas que não estão condizendo mais com a tua energia se afastam. É bem assim mesmo. E tem outras que se aproximam. Então, eu acho que é o ambiente certo, evitar pessoas que falam mal, né? Que a gente até conversou aqui, mulheres que ficam falando mal de homens, ou mesmo que sejam amigas suas e entram nesse papo de reclamação. Quantas vezes já foi reclamação dos maridos? Fala, não, gente, não, não, não é isso que eu quero para mim. Então é evitar isso, evitar ambientes que vão trazer aquela dor para você. Eu acho que é mais isso, Vardan. Evitar tudo que está ao contrário daquilo que você quer para você. Que aí você tem que estar junto ou indo em ambientes ou conhecendo pessoas que estão ressonando junto com você. A gente percebe quando a gente está num grupo unido, no nosso grupo mesmo, as pessoas estão ali com a mesma intenção, estão se cuidando, estão sendo mentoradas. Flui. Você vê que flui um papo gostoso, a gente tem uma mente mais parecida. Então, acho que é isso, ressonância. E tudo que é oposto, ou que vai te trazer para um lugar que não é onde você quer ir, tem que cortar. Tem que cortar. Incrível, incrível. Sacadas maravilhosas. Anotem aí, incrível. E Aline, agora vamos falar do céu, do paraíso. Tá se sentindo bem amada? Tô, eu tô bem feliz. É, eu até falo, gente, se eu conseguir, todo mundo consegue. Porque eu passei por várias coisas também. E não me comparando com ninguém, porque cada um tem o seu processo, né? Mas para mim também não foi fácil. E aí, eu chegando nesse patamar e vendo outras mulheres, né, no Vardanday, que eu vejo que estão em outros momentos que eu já passei. Dá vontade de falar, meu, continua, vai dar certo. Tá no caminho certo, já senti isso tudo. Uau. Segue. E uma hora dá certo. Então, nossa, tá muito gostoso. Eu não imaginava que eu passaria por isso de verdade. Eu falei, meu, já não sei mais. Mas no fundinho eu acreditava, né? Porque se não estava fazendo mentoria, se não estava fazendo terapia, eu não estava fazendo tudo que eu faço. Porque no fundo ali eu falei, não, eu mereço. E eu escolho isso pra mim. E aí, a partir do momento que eu falei, eu
Eu só vou me relacionar, não importa quanto tempo eu fico solteira, eu vou me relacionar com um homem saudável, numa relação saudável, senão eu não quero. Então, eu até pedi, assim, para a espiritualidade mesmo, para Deus, falar, olha, se for para ser algo tóxico, algo que não está ressoando com aquilo que eu escolho para mim, afasta. Eu não quero. E aí, quando você decide, e segue, uma hora dá certo. Então tá, nossa, é parceiro, é companheiro, amoroso, é carinhoso, é um homem que pede desculpa, é um homem que escuta. Parceiríssimo, que nem eu. Comecei a me mudar, e aí ele pegou esse processo meu. Aí ele vinha aqui em casa e me ajudava com as coisas. Quantas vezes não carregou mala comigo? Super. No começo eu fiquei meio assim, eu falei, ai meu Deus, eu quero mudar, mas eu não quero assim, né? Eu quero viver minha vidinha solteira, que é o boicote. Porque no fundo a gente tem medo É isso mesmo. de dar É errado, isso mesmo. de. Aí eu percebia que eu tava querendo afastar na minha defesa. Falei, não, você merece um homem assim, você merece alguém que olhe para você, que cuide, que te dê o suporte. E eu tenho isso tudo. No começo eu tinha receio, eu falei, ai meu Deus, vou convidar ele para dormir um dia na semana aqui, porque a gente passa o final de semana junto, né? E aí eu falei, ai meu Deus, será que é muito rápido? Não, eu falei, ai, quando eu começo a questionar assim, faz. Fui. Mandei, falei, e aí, quer dormir em casa? Que amanhã eu tô de home. Pô, na hora, ele falou, bora. Claro, tava esperando por isso. Então, e é um homem que ele fala o que sente. Que nem a primeira vez que ele falou que ele me ama, eu assustei. Porque foi tudo muito rápido. E ele já pode falar, e eu, pode falar o quê? Aí ele falou que me amava. Eu travei, gente, eu confesso. Travei, eu não falei, não respondi. Eu falei, olha, eu não consigo falar. E aí ele podia ter virado as costas, ele podia ter ficado bravo. Ele não ficou. Ele falou, não, tudo bem, é que eu não quero mais esconder aquilo que eu tô sentindo. Que legal. Eu preciso falar, eu preciso expor. E ele esperou até o momento em que eu estava pronta para retribuir. Falei, nossa, meu, Incrível. que maravilhoso. Incrível, né? E provavelmente ele já estava querendo ofertar esse amor, né? Esse amor à distância. E, meu, deixar uma sacada aqui, para todos vocês que vão ouvir isso. O cara tá querendo te amar, deixa. Permita. Receba. Ah, mas nossa, nossa, ele já falou isso? Pode falar. Recente, a gente pensa, né? Você tá me amando? Ame. Olha esse comportamento, né? Ame. É o que você fala, Vardan. A mulher que, se eu tivesse solteira, eu lembro de você falando, se eu tivesse solteira e eu fosse sair com alguém, eu ia tratá-la como a minha mulher. Isso. E aí eu comecei a pensar nisso. Porque a gente fica com receio de, ai, é recente, ai, se eu for muito. Porque eu sou intensa. Eu sou intensa, eu sou carinhosa, eu sou romântica. E é, quantas vezes eu não questionei a minha intensidade? Porque às vezes eu já perguntei pra ele, você é muito grudenta? Ele, não, eu adoro. Pode grudar quanto você quiser. E aí a gente às vezes fica podando a nossa intensidade porque tem medo do outro achar demais. Tem que parar com isso, tem que dar. E aí se for muito pro outro, ele cai fora e que caia. Porque realmente, se você é intensa, você merece alguém que goste e que seja intenso também, porque é gostoso. Então, a gente tem reciprocidade nisso. E eu sempre fui uma pessoa, verdade, que eu tinha receio de falar do meu sentir, expressar, falar que ama. Eu sempre fui travada nisso. E com o Renan, flui, sai, fala, é tão gostoso. E eu sou eu, faço brincadeira, brincadeiras de tudo quanto é jeito. A gente se diverte tanto. A gente gargalha, dá gargalhada junto. Porque é gostoso demais. Vai ter uma foto até que a gente tirou da viagem passada, que a gente foi no feriado, né? Eu falei, a foto tá muito feia, mas ela representa a gente. Porque tá os dois rachando o bico, assim,
num momento engraçado que a gente estava lá. E eu falei, ah, que gostoso isso. E a gente sempre fala um pro outro, como a gente tem sorte de ter se encontrado de novo. Como a gente tem sorte de estar junto. Porque ele também estava nessa de não estava esperando nada. Ele falou, eu achei que eu ia ficar pra titio, que eu não ia encontrar ninguém. E aí, de repente, a gente se encontrou, se encaixou, se conectou. E é leve, é gostoso. Quando casais reclamam, eu sei que é recente, as pessoas vão falar, ah, mas é que estão pouco tempo. Meu, pode ser que passe anos e a gente continue. Vai ficar igual? Talvez não, mas eu quero manter isso. E eu falo para ele, vamos manter isso, essa conexão que é gostosa, sair para dar risada, se divertir junto. Tem algumas coisas que não devem se perder. E eu tô Claro. aproveitando, porque eu sei que é o comecinho, né? Então, falei, não, vamos aproveitar essa paixão, essa intensidade Isso. toda. E tô curtindo bastante. Isso, aproveite mesmo, é um momento específico, depois ele vai ficar de outras texturas, Sim, de outras maneiras, mas você foi perfeita, meu. Tem que aproveitar, tem que curtir. Quem de fora diz que pode ser XYZ, isso é uma percepção delas, e elas que cuidem disso, né? Vocês dois têm a percepção de vocês aí, e vocês estão se dando muito bem. Mas deixa eu entender uma coisa aqui, para as mulheres saberem, né? Ele não fez curso para ser um homem incrível, para ser o sagrado masculino. Ele não fez curso, né? Ele é isso, né? não. Ele é o tipo homem que você fala, que é um homem simples. Total. Ótimo. E é a melhor coisa. É a melhor coisa do mundo, né? Um homem simples, leve, que tá cansado de quebrar a cabeça com mulher e tá pronto para ficar de boa. A mesma paz que você quer, né? O cara também, ó, agora eu quero ficar de boa. É tão bom um cara assim, né? Exatamente, é tão gostosinho deitar no sofá, assistir um filminho, ficar juntinho. De boa, né? Obviamente que a gente sai, né? Eu gosto de sair, a gente gosta de ir em restaurante, se divertir. Mas sabe, do nada vir abraçar, ah, é bom demais. É E ó, gostoso. deixa outra coisa aqui, ó, para as mulheres verem que eu não tô inventando, não. Vamos deixar melhor ainda a coisa. Vocês estão achando que acabou, vai ficar mais gostoso ainda. E me fala uma coisa. Você vai para os seus treinamentos, você já saiu para dançar, né? Ele vai aprender a dançar também, que você comentou. E é leve, é de boa, né? Não fica pegando no seu pé, não fica te podando. Muito pelo contrário, né? Ele te apoia, incentiva. É isso? Isso, que nem a gente tem alguns hobbies, né, diferentes. Mas a gente vai se permitir conhecer. Então, por exemplo, ele ama shows de rock. Aí Curte tem rock. uma banda ou outra que eu gosto, então eu pretendo ir também, né, em algum festival com ele. E eu amo dançar, adoro dançar. Ele não sabe dançar. Aí ele falou, ah, um dia eu vou lá na sua aula conhecer, então aos pouquinhos, sabe? Talvez algum dia ele saia comigo. Então a gente está se permitindo. E se rolar, ótimo. E se não rolar, tudo bem também. Cada um faz o seu. Esse final de semana ele vai pro show, eu vou pro cabeleireiro, vou mudar tudo aqui, vou cortar meu cabelo, vou cuidar de mim, talvez sair à noite, tava pensando em sair para dançar também. Então a gente se permite. É a primeira vez que rolou isso, do show e dança, ele super me apoiou, mandou mensagem, falou, olha, eu quero que você saia mesmo, que você se divirta. E eu agradeci ele, eu falei, olha, obrigado pela confiança. Né? Ele falou, imagina, você nunca me mostrou nada para eu desconfiar. Então a gente tem essa confiança um no outro. E realmente eu não tenho nada para desconfiar. Não tem. Simplesmente não existe. Não, aquela, vou botar a mão no fogo, pode ser que algum dia aconteça? Pode. E aí, cada um toma um direcionamento, porque realmente tem coisas que eu não aceito e eu não vou aceitar e vou seguir minha vida. Mas eu não quero viver pensando nisso. Hoje a gente tem essa confiança no outro, hoje é leve, e hoje a gente se permite fazer coisas também separadas, além do junto, porque a gente quer passar o maior tempo possível junto. Nós estamos Ah, nessa fase. E, maravilhoso. e tá tudo bem. Maravilhoso. E outra coisa, né? Que você falou aí que eu percebi, você já não espera pelo pior, né? Você tá mais segura, mais confiante, né? Sim, exatamente. Não tem aquilo, porque tinha antes. Ah, não, vai acontecer alguma coisa. Ah, não, vai encontrar alguém. Ah, tá muito bom para ser verdade. Não existe. Tá tudo bem, ele vai lá, ele até manda os videozinhos lá do show, a gente se conversa. Eu dançando, não, obviamente, porque eu nem fico com o celular.
Mas aí, chegando em casa, a gente manda mensagem, conversa com o outro, é leve. No dia seguinte a gente se vê e tá tudo certo. Uma coisa boa, relacionamento leve. Estão ouvindo aí, gente? Relacionamento leve, gostoso, sem caraminhola na cabeça. Ó, então me fala uma coisa, Aline. A sua transformação, desde que você entrou na mentoria, foi rápida ou foi lenta? Depois de quanto tempo você conseguiu esse resultado? Ixi, Varda, nem sei quanto tempo eu tô fazendo. Foi 2 anos? 2 aninhos, né? Acho que foi isso, né? Acho que tá indo para 2 anos agora. É, 2 ciclos do Deliciosa Fusão, acho que foi isso mesmo. Isso. Você acha que a sensação que você tem é que demorou muito ou que foi rápido? Eu, estando lá no começo, ia falar, nossa, demorou pra caramba. Mas foi até rápido. Porque do jeito que eu cheguei, com toda aquela defesa, com todas aquelas crenças que me sentir amedrontado, poderia demorar muito mais. Acelerou, botou o pé no fundo ali, pé na tábua, meu Sim, Deus do céu. e a Acelerou. gente fala, meu, 2 anos parece muito, mas para o processo que é aos poucos, para mim foi essencial. Incrível. E eu estava até pronta de, se não rolasse nada, eu ia seguindo. Tava em paz. Então, esse é o grande, esse é o maior, esse é o melhor momento para quem é minha aluna. Quando você chega num lugar assim, independente de ter um homem ou não, eu continuarei. Esse é o melhor lugar. Isso acelera mais ainda a coisa, que aí ganha mais força, mais tração. E a mentoria é em grupo, né? Então você participou de encontros presenciais de outros trabalhos que eu dei de bônus presente, você participou de trabalhos presenciais de polaridade, esteve dentro Sim. da mentoria com outras mulheres. Como que foi estar em um grupo de pessoas? Você tirou bastante valor? Foi legal ter outras pessoas ali junto com você? Como foi isso? Não, é sempre bom, porque a gente trabalha com mulheres ali, né, no grupo. Alguns eventos têm homens também, mas em geral, o que acontece com uma acontece com outra. Então, não é só a sua questão. Quantas vezes você vai, fala isso, a fulana lá, eu tô falando aqui, porque serve para mim. E não é só questão de relação, como o Gordão falou, às vezes é uma questão profissional, que a pessoa tá com dificuldade e tal. Eu falei, putz, eu também tenho essa dificuldade aí. Então, é muito bom aprender e ouvir o outro. Eu fiz uma mentoria com a Luana, né? Que ela Isso. tava num relacionamento. E aí eu falei, ai meu Deus, mas não, estamos em momentos diferentes, né? Foi muito legal ver o sucesso dela e ver que ela passou pelo meu processo também de medo no comecinho. E aí eu lembro até hoje do processo, e ela foi me deu apoio, continua, tá no caminho. Então é muito legal isso, porque essa troca de mulheres ali é fabuloso. Eu gosto muito, né? A gente aprende muito uma com a outra. E ainda tendo o seu direcionamento, tudo flui. Então, sim, é super válido a mentoria em grupo. Para a gente fechar, tem algumas poucas coisas agora, que uma que você tocou no ponto, e eu gostaria que você compartilhasse com as mulheres, que é o seguinte: mentoria para o feminino nas mulheres com um homem. Como que é isso? Eu acho que é muito importante, porque mesmo a gente troca informação com nós mulheres, porque vivenciamos coisas similares, mas como a gente trabalha com a energia do feminino e masculino, as polaridades, eu acho que é importante um mentor masculino. Porque aí você escuta, você se posiciona, você sente o masculino, a energia. É diferente de ser uma mulher ali mentorando. Porque já está ali, já tem uma ressonância que já existe. E como a gente às vezes tem, eu vou falar por mim, eu tinha, ou tenho, porque eu vou falar que eu não tenho dificuldade ainda com o masculino, eu tô mentindo, né? Existe aqui ainda dentro de mim. Trabalhei muitas questões, mas
Eu acho que necessita, porque às vezes são traumas com o masculino, é a falta da confiança. E aí, quando eu crio confiança com você, já é um belo começo. Eu confio num homem para poder me mentorar. Nossa, aí é o início de tudo. A partir daí, só aumenta, né, essa relação. E é o que a gente busca. Que nem eu fui dançar, e aí falei uma dança sozinha ou uma dança com um par? Eu falei, vou fazer dança de salão. Conexão, olho no olho, toque, dançando com o outro. Foi muita coisa que eu fui fazendo em conjunto. E dançava super mal. Hoje eu gosto, adoro dançar, adoro essa conexão. Essa troca, ela é necessária, principalmente com mulheres que se sentem travada aí com o masculino de uma forma geral. Então eu acho super importante, Vardana, ter essa troca homem e mulher, Incrível. feminino e masculino. Ô, Aline, as duas últimas coisas. A primeira, o que você diria para uma. Eu descobri essa semana que eu sou mentor de mulher decidida. Então, você é uma mulher muito decidida. Parabéns por isso, tá? Obrigada. Eu escolho caminhar com mulheres decididas porque eu sou decidido, eu vou levar você no seu destino, né? Então, a gente vai ficar forte, não dá para ficar titubeando. O que que você diria para as mulheres que estão em cima do muro, que às vezes ficam em cima do muro para entrar na mentoria? O que que você diria para elas? Decisão. Decide. Em cima do muro, juro, juro, é o pior lugar. Eu juro que é pior do que tá do outro lado. Quantas vezes? É porque é indecisão. Você fica com um pé aqui, um pé ali. Você não tá nem estabilizada. Quando você escolhe, mesmo que você escolheu o outro lado, você tá parado ali, você tá fixo, tá? Confiante da sua escolha. E se você quiser mudar de escolha, você vai para outro lado. Porque não é isso, gente. Não é escolha. São várias possibilidades. Então hoje eu escolhi uma coisa, amanhã eu posso escolher outra. Agora, na indecisão, você fica perturbada, fica. De verdade, eu não gosto. É horrível, né? Quantas vezes, quando eu estava indecisa, eu falei: não, pelo amor de Deus, preciso tomar uma decisão e seguir. Vou de frente a isso. Não deu certo, eu volto e vou para outro lugar. É isto, meu, é isto. Mas, tem que decidir. E eu acho que é importante decidir o melhor para você. Testa, faz um teste. Peraí, deixa eu experimentar isso aqui. Foi o que eu fiz, Varda. Você me convidou, eu fui, vi, falei, pô, tava 100% confiante que ia dar certo? Não, que eu já tava falando, eu sou um caso perdido. Esse era meu pensamento lá atrás. Falei, não vai rolar nada não, mas, eu acho que vai, vou me sentir melhor do que eu tô hoje. Fui, gente. Fui, e aí vi que é maravilhoso. Eu falei, nossa, isso aqui tá fazendo bem para mim, vou me dedicar a isso, vou investir nisso. Então a gente tem que investir naquilo que faz bem pra gente. Escolhe, e eu indicaria super, porque faz sentido, fez muito sentido para mim, né? Poder experimentar, assistir às aulas, né? E conhecendo um pouco melhor esse trabalho do Vardan. Mas é o que eu falo, o Vardan tem uma sensibilidade incrível, gente, de verdade. Você às vezes tá ali, e nós mulheres gostamos de falar, né? De tá ali no drama, falando o que sente, e aí precisa de alguém falar, peraí, aqui, ó, que você não tá olhando. E aí você fala, nossa, caramba, eu tava aqui no trama, e de repente era algo mais simples do que eu tava imaginando. Então, escolha o melhor para você. Incrível. E a gente? Ou é um sim ou é um não. Qualquer um dos dois tá bom, mas é o que a Aline falou. Cara, toma a decisão, porque a mulher que toma a decisão já avança muito para resolver sua vida amorosa. Já avança muito. Aline, agora é um momento que você imagina que tem um alto-falante e você vai deixar uma mensagem, ela vai ecoar por muito tempo na internet, né? E outras mulheres vão ouvir isso. A sua história vai inspirar outras mulheres, mulheres que talvez queriam desistir com a sua história, com o seu relato, verão que é possível, que dá para chegar. Então, meu, agora é o momento que você vai abrir o coração e deixar uma mensagem para o coração de outras mulheres. Então, vai lá.
Mulheres lindas, queria falar com vocês para seguirem. Sigam o coração de vocês, porque no fundo, aqui é muito inteligente a nossa intuição. E ela mostra pra gente o caminho, mesmo que o racional às vezes nos trave. Né? Então, siga o seu caminho, tenha paciência com você, com o seu processo, porque ele não é igual de ninguém. Eu acho que é importante que você não se compare com ninguém. Compare você com você. Como você estava antes de começar a decidir a ter uma vida melhor, que você merece algo melhor, e a Aline do futuro. Que isso para mim, Verda, foi fenomenal. Porque eu quero chegar nessa linha, eu não sou ainda. Já estou mais perto dela do que da linha do passado. Então, idealizem aquilo que vocês querem se tornar e sigam, decidam. E, gente, é possível. É possível porque foi possível para mim e é possível para vocês também. Então, foquem em vocês, em escolher, não ser mais escolhida, em se amar, em se levar para os lugares, viajar com você, se divertir, né? Para de focar, você está focando só no relacionamento, de que precisa ter um relacionamento, não vai fluir dessa forma. Quando você soltar e viver a sua vida, viver, trabalhar o seu feminino, porque, gente, eu trabalho muito, eu fico muito no masculino. E às vezes eu tenho que botar uma musiquinha, eu tenho que dançar, eu tenho que fazer outras coisas para me conectar com esse feminino. E daqui a pouco eu vou ali com meu namorado e eu não posso estar aqui. Quando eu estou trabalhando, a gente tem que se conectar. Então, busque coisas que te conecte com o seu feminino e segue. Segue, faz mentoria, super indico com o Vardan, para que você tenha essa orientação. E é isso, gente. Conecte com o seu coração, siga o seu caminho e foco em você. O foco é sempre em você. O homem ele vai te trazer a conexão com o amor, com o masculino, mas é só uma parte daquilo que você pode expandir, né? Conexão é com o amor, seja o amor, viva o amor em tudo que você faz. E aí tudo vai se expandir, né? Os caminhos eles começam a se abrir. Então, meu recado é esse: não desista e segue em frente que dá certo. Incrível, Aline, muito obrigado pelo seu tempo, né? Você poderia estar aí fazendo qualquer coisa, mas você está aqui doando o seu tempo para contribuir com a vida de outras pessoas. Então, muito obrigado por isso, tá bom? E eu que agradeço pela, né, por você ter me chamado. E espero que minha história tenha, né, foque aí, toque o coração aí de algumas mulheres. E é sobre isso, eu gosto disso, eu gosto de expandir. E aí, quando o Varda me convidou, eu falei, ah, que legal. Né? No começo eu falei, ai, será que eu tô pronta? Mas por que não, né? Se eu estou vivenciando isso. Então, é gostoso quando você escuta a vitória de outra mulher. Pelo menos eu gosto. Né? Eu torço por todas. Eu torço de verdade para que todas encontrem realmente aquilo que buscam. Se é um amor, que venha um amor lindo. E principalmente o amor próprio. Então, é sobre isso. Eu acho que é sobre isso. A minha viradinha de chave, ela começou quando eu parei de focar no homem na minha frente e eu foquei em mim. Ali começou a minha história mesmo de transformação. Mas eu tive que passar por muitas outras coisas antes para chegar naquele momento. Senão eu não ia ter a força para poder olhar para isso. Então, tenha paciência com o seu processo, independente de onde você esteja. E agradeço de coração, Vardan, pela oportunidade. Maravilhoso, muito obrigado, viu? Bom, eu espero que você que está aqui ouvindo, que você seja a próxima mulher, a próxima pessoa que estará aqui dando o seu depoimento. Eu acredito nisso, eu acredito em você. Eu espero que você consiga estar aqui um dia no Vardancast. Então é isso, tamo junto, mulher é possível, conta comigo, que eu te levo até lá. Tamo junto!